Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola Não Mente podcast. Já está a começar o podcast sobre a NBA. À portuguesa, comigo tenho nesta noite de quinta-feira a derreter em direto no YouTube Ricardo Brito Reis. Ricardo, como é que estás? Estou impressionado pelo facto de estarmos, hoje estamos com as cabeças bem alinhadas, meu. Pá, reparem bem que nós fizemos aqui um exercício de alinhar cabeças, que é pela primeira vez eventualmente na história, tipo, que eu dei a indicação, malta, bora alinhar cabeças e alinharmos todos. Lucas, estás bem? Eu estou ótimo, eu peço desculpa por te ter interrompido. Puto, tens é de puxar o microfone para cima, senão não soube nada. Eu parti o microfone, portanto hoje vamos assim mais de improviso porque a minha estrutura de microfone partiu-se e peço desculpa por ter interrompido o teu introito, mas é o que acontece quando a última coisa que dizes antes de entrarmos ao vivo é putz, bora só alinhar cabeças. Pá, nem sei bem por onde é que é de começar, porque já está um calor do demónio mesmo. Eu não sei o que é isto, tipo, parece que estou... Ouve-se o meu ar-condicionado? Não. Não. E a minha ventoinha, também não? Não, eu sou o único gajo que aparentemente não tem refrigeração ou o que seja aqui onde eu estou, mas pronto. Também sou o gajo que... Eu estou no cartaz. Sou o gajo que precisa de secar mais. Ribatex está a arder. Porque é que o Lucas está a usar desautorizado com o microfone? É um ótimo comentário. Assim. Por onde é que havemos de começar? Nem sei bem, não é? Porque... Temos que alinhar cabeças com o Brad Stevens, se calhar. Pá, eu acho que... Bom... Nós estamos aqui para te ouvir, João Diniz. Nós estamos aqui para te ouvir. Estamos aqui para te ouvir. Ontem, certo? Ontem, sim, é isto. João Diniz, há 2 anos que 75%, 25% são comida e os outros 75% são discorrências tuas sobre Giannis e Jaylen Brown. Isto é o sabes a tendência do ano passado, o Hot Girl Summer? Nós estamos no João Diniz Summer, mano. Nós estamos completamente no João Diniz Summer ao nível do basquetebol. Eu acho uma coisa que é... Eu acho que esta pode ser a free agency mais épica de sempre, porque, Lucas, por acaso tu fizeste um tweet sobre isso, eu já tinha até discutido com a malta, e o Lucas até está a beber um copinho de vinho, fresquinho, tinto fresquinho, que deve estar... É o Jimmy Butler. Temperatura ambiente. Com este calor. Que é, 4 dos últimos 8 Finals MVPs vão mudar de equipa nesta off-season. E se calhar podemos falar já do Jaylen Brown, se quiserem. Porque os Celtics, para quem não está a par, trocaram o Jaylen Brown para os Philadelphia 76ers, equipa que os eliminou nos playoffs do ano passado, por Paul George, 2 picks de primeira ronda e 2 picks de segunda ronda. Numa troca, vou dizer no mínimo, surpreendente e inesperada. Não só pelo timing, como pela equipa, como pelo retorno que os Celtics tiveram por um jogador que foi, lá está, Finals MVP não há muito tempo, que o ano passado marcou quase 30 pontos por jogo, foi votado para MVP, foi All-NBA, etc. Eu gostava de dividir os meus pensamentos sobre isto em dois lados. Pronto. O primeiro lado é este. Eu não consigo ter um racional sério para os Celtics terem feito isto neste momento. Nós podemos discutir se o retorno é benéfico ou não, se aquilo que os Celtics vão receber pelo Jaylen Brown, ou se a forma como eles estão a olhar para ele faz desta troca uma troca razoável. Agora, eu não percebo como é que esta é a melhor troca possível que eles poderiam fazer daqui até ao final da free agency, ou ao final do tempo de trocas. Isto porque eu não acho que esta seja a melhor troca possível, e não sei se haveria alguma pior do que esta. Então, causa-me alguma perplexidade como é que isso acontece. Depois, sobre o Jaylen Brown em si, porque também sinto que... não querendo ser... E atenção, foi um gajo que aqui disse que achava que ele não devia fazer tantos... Não devia fazer tantos comentários,
é um gajo perigoso quando está a fazer lives na Twitch, porque qualquer pessoa que fala durante muito tempo arrisca-se a dizer merda. E então ele como nós, de resto, também fez isso. Mas eu também acho que, de repente, o Jaylen Brown tornou-se, parece, um ativo tóxico em um mês. Tipo, isto aconteceu num mês. Isso é completamente, no meu entender, pelo menos absurdo. Tipo, isso não faz sentido absolutamente nenhum. E podemos discutir os analytics. Ouvi um gajo hoje dizer que o Jaylen Brown, lá numa plataforma de analytics, é o 87º melhor jogador da NBA. Podemos discutir isso tudo. Por acaso, esse é o 87º. Queria saber qual é que era o Jalen Brunson, só para perceber na lista onde é que o Jalen Brunson estaria nessa lista, porque calculo que não esteja no top 10. Mas independentemente disto, estamos a falar de um gajo que eu acho que é relativamente bom a jogar basquetebol. Devia ser tratado, acho eu, como um merda. No sentido de que tratado não é pela imprensa. Eu percebo que é difícil. Achas que o Jaylen Brown anda a ser tratado como se fosse o Michael Jordan dos Cam Thomas? Eu acho que sim. Até te vou dizer mais. Mas a questão é por quem? É porque Boston andou a oferecê-lo a uma dúzia de equipas. Quem é que acha que ele é o Michael Jordan dos Cam Thomas? São os Celtics que não conseguiram melhor ou ninguém lhes bateu à porta? Mas o meu ponto é, isto foi uma coisa que foi o Jaylen Brown que criou para si próprio, ou criou-se aqui, de repente, uma cena, estás a ver, em que, e os Sixers, que são os únicos beneficiados, claramente, no meio disto tudo, pensam de género, o quê? Por isto quero, então claro que quero, que eu vou mandar o Paul George, o segundo pior contrato da NBA para alguns. Introcável, sim. Que não era trocável, e vou receber o Jaylen Brown por gastar dinheiro mais um ano, alinhado com o contrato do Embiid. Parece-me positivo. Ainda foi buscar uma Anthony Simons por 12. Parece-me positivo. Parece-me tudo positivo aqui. E causa-me alguma perplexidade que isto tenha acontecido. E eu ouvi o Bill Simmons dizer uma cena muito engraçada que foi: se o Jaylen Brown não tivesse ganho o Finals MVP, nada disto tinha acontecido. Isso custa-me um bocado a aceitar, porque é quase como se o Tatum tivesse ganho, estava tudo bem, mas como foi este gajo, está tudo mal. Está tudo mal, porque isto meio que nós estávamos confortáveis se o Tatum fosse o melhor jogador da equipa. Não estamos muito quando há discussão sobre isso, ou há um gajo que até quer. E isso, tipo, eu acho que isso legitima em parte algumas das críticas do Jaylen Brown à forma, vamos dizer assim, como esta situação foi tratada. Eu não estou a dizer que o Tatum não é o melhor jogador dos Celtics. O que estou a dizer é porque é que isto está de ser um incómodo tão grande, percebem? Porque é que isto está de ser um grande tema. Então, eu acho que é mega uma grande troca para os 76. Acho que os 76 tornam-se automaticamente candidatos a ganhar o Oeste por aquilo que fizeram o ano passado, por aquilo que tem a ganhar o Oeste, ou seja, pelo menos a competir com os Knicks e com os Pistons, vamos dizer assim, por esse lugar. A juntar a isso, ainda fizeram mais coisas que eu acho que só reforçam essa candidatura. Não sei se vai haver Embiid, pronto, isso é claramente a preocupação máxima, mas mesmo sem Embiid, se os Sixers já chegaram à segunda ronda eliminando os Celtics, eu não acho que os Celtics estejam melhores e acho que os Sixers ficaram melhores, portanto é o que é. Desculpem estes 6 minutos, mas é o que eu tenho para dizer. Acho mesmo inacreditável como é que isto aconteceu. Não consigo mesmo perceber o racional para isto ter acontecido neste momento. Tipo, o tempo de trocas acaba tipo, daqui a não sei quantos meses. Tipo, qual era a urgência para isto acontecer agora? Estás a ver? Se calhar não é urgência, porque nós estamos todos a tentar apanhar as peças que vão caindo aqui e acolá para tentar perceber um bocadinho o racional por trás disto. Ainda há pouco o Shams Charania diz que os Celtics já na off-season passada andaram a perceber qual era o mercado do Jaylen Brown. Portanto, isto não foi uma coisa feita em 2 semanas ou depois dos lives do Jaylen Brown. Os Celtics já tinham tomado a decisão que quando quisessem começar a mexer e quando tivesse a aproximar-se a elegibilidade do Jaylen Brown para um novo contrato, se calhar o que estava decidido já há mais de um ano é que tinham que o trocar. E, portanto, aproveitando se calhar a possibilidade de o venderem alto, num ano em que ele foi sexto no prémio para MVP,
foram testar o mercado. É claro que isto tudo começou com uma tentativa de irem buscar o Giannis, não é? Que foi falhada. Foi falhada aparentemente porque os Milwaukee Bucks nunca quiseram a proposta dos Boston Celtics, usaram a proposta dos Celtics como alavanca, como leverage, para conseguir extrair mais da proposta dos Miami Heat, e isso expôs os Boston Celtics. E a partir do momento em que está exposto, em que a relação já não é boa, em que o Jaylen Brown já está visto como uma maçã podre, um bocadinho tóxico com tudo o que vai deitando cá para fora, em que se farta de dizer que é uma estrela, que é o melhor jogador two-way da liga, a precisar claramente de protagonismo, não só de apreciação por parte dos mídias, mas também interna, eu acho que acaba por tornar a situação um bocadinho difícil de gerir para o próprio front office. O problema é que depois deles falharem a contratação do Giannis e ter sido metido cá fora, que foram eles que meteram o Jaylen Brown em cima da mesa, a relação estava irremediavelmente queimada. E, portanto, eles foram testar o mercado. E esse é o problema. É que o mercado não quis saber do Jaylen Brown. Não foram os Celtics. O mercado não quis saber do Jaylen Brown. O mercado, se calhar, concorda mais com aquele take estúpido de que o Jaylen Brown é o 7º melhor jogador de uma equipa, que é claro que não é, do que propriamente achar que o Jaylen Brown é um jogador... O Jaylen Brown, obviamente, é um jogador top 20 da NBA hoje em dia, em termos de números brutos daquilo que ele faz. Agora, há outras coisas aqui que estão em cima da mesa. Em primeiro lugar, o contrato dele, depois o facto dele claramente querer ser uma estrela da equipa, numa equipa que tem o Jason Tatum e que devia ter uma hierarquia muito bem definida. E se calhar o Finals MVP que ele ganhou foi o início desse problema, porque se o Tatum fosse Finals MVP e continuasse como devia ter sido, como devia ter sido, certo, e estivesse claro para toda a gente que o Tatum é o 1A e o Jaylen Brown não é um 1B, o Jaylen Brown é um 2B, ele não é um 1B, ele está claramente abaixo do Jason Tatum. O facto de ele ter vencido os finais, o MVP das finais de conferência e das finais da NBA de 2024 colocou-lhe ali o ego completamente inflado, e depois ele dizer que este ano foi o ano que ele mais gostou, quando o Tatum não está lá. Não sei se vocês repararam, não é por acaso, que há 3 ou 4 dias os Celtics deram um contrato standard ao Ron Harper Jr. e ontem trocaram o Jaylen Brown. Adivinhem lá qual destes 2 eventos do mundo dos Celtics é que o Jason Tatum comentou nas suas redes sociais. Foi o contrato standard do Ron Harper Jr. Portanto, claramente há aqui uma questão de ambiente e nós também não sabemos se o Brad Stevens está mandatado pelo Christian, pelo novo dono da equipa, para baixar custos, até porque há necessidade de fazer dinheiro. Este é o 2º ano em que eles têm que ficar abaixo do tax por causa do repeater tax e, portanto, eles não quereriam, mas pronto, isso é outra conversa, porque se o Giannis viesse, eles provavelmente iam fazer-lhe a extensão de contrato. Mas de qualquer forma, havia aqui, ele era tóxico, já se sentia alguma toxicidade dentro da organização. Não tiveram propostas de jeito, tiveram esta proposta. Eles tentaram incluir o VJ Edgecombe, não conseguiram. O novo GM dos 5 firsts e o VJ foi a primeira proposta. O Gantz, o novo GM dos Sixers, aguentou-se firme e conseguiu esta excelente proposta. Em termos de talento, não há dúvida nenhuma que o Jaylen Brown no vácuo tem muito mais talento do que o Paul George. Podemos nesta altura da carreira, como é óbvio, nesta altura da carreira. Agora, se nós pensarmos no que é que isto vai resolver para os Celtics vão perder o Jaylen Brown, que foi extraordinário, sobretudo nesta última época. Mas agora, eles perdem o Jaylen Brown e ganham o Jason Tatum. Portanto, em definitivo e a 100%. Portanto, no ano passado não tiveram Tatum, tiveram o Jaylen Brown, este ano não têm Jaylen Brown, têm Tatum. Ou seja, só isso já estão melhores, os Celtics. Para além disso, acrescentam Mitchell Robinson e acrescentam Mike Conley e Paul George. Portanto, os Celtics hoje são uma equipa muito melhor do que no ano passado. E mais, hoje não há dúvida nenhuma qual é que é a hierarquia dentro da organização. Portanto, eu não sei se o Brad Stevens não avançou para esta troca porque eles vão começar a treinar agora, final de julho e início de agosto. E ele não queria começar a época com esta toxicidade dentro do balneário. Essa, para mim,
pode ser a justificação. Nós só vamos ter o Brad Stevens a falar quando acabar o período moratório e a troca for efetivada e ele puder falar, portanto vamos ter que esperar mais uns dias, uma semana, mas esta é a justificação que eu acredito que possa estar, mas que obviamente nunca vai ser revelada, mas pelo menos é a minha leitura. Lucas, o Ricardo disse ali uma coisa muito... Eu quero só dizer, o Ricardo disseste muita coisa certa, nomeadamente que, e eu acho isso legítimo, os Celtics quererem vender alto. Faz sentido, tipo, pá, Jalen Brown faz a melhor época de sempre, vamos vender alto, isto é vender alto. Um bocadinho como os Hornets fizeram com o Lamelo, não é? Tiveram ali 6 meses bons, sem lesões, vamos dispensar este gajo porque nós não queremos este gajo no nosso futuro. Mas é legítimo dizer até que os Hornets tiveram mais retorno pelo Lamelo Ball do que os Celtics tiveram pelo Paul George. E não pelo Paul George, não, pelo Jalen Brown. E não tínhamos dúvidas que o Jalen Brown é melhor jogador que o Lamelo. A questão é que o contrato é uma merda. O contrato é miserável. E ninguém se quer atravessar com este contrato e com o próximo que ele vai ficar elegível agora no final deste mês. E se me disseres que ele joga o mesmo número de jogos, eu não assino de cruz que o Jalen Brown seja melhor que ele. Não tenho muitas provas disso. Puxei. Espera aí, puxa só o microfone para cima. Não tenho muitas, só para as pessoas precisam de ouvir isso com atenção. Porra, meu. Depois desta troca ter acontecido, fiz uma coisa engraçada, que foi ouvir aquela infame já exit interview do Brad Stevens quando a época terminou, em que ele, que normalmente não é muito expansivo, e à maneira do Brad Stevens, com aquela cara de Buda Mormon que ele tem, de dar um murro na mesa e dizer a maneira como nós saímos este ano não vai voltar a acontecer. Cria mais pressão no cesto, que acaba por ser curioso que até perde alguma com o Jalen Brown. Mas ele este ano nem foi muito ao cesto, ele foi mais meia distância até, não é? Ganha ali o Mitchell Robinson. Sim. Facilidade em chegar ao pintado, mas não era área restritiva, foi mais o eye paint. Mas que viver e morrer de 3 era uma coisa que tinha que mudar, que precisava de maior presença interior. Vimos agora com o Mitchell Robinson, e o que fica claro é que alguma coisa ia mudar. O Tatum não vai sair, o Tatum é o franchise player, é melhor jogador, não me oferece qualquer discussão, foi uma discussão que eu nunca alimentei, e dentro do front office dos Celtics, se eu acho que eles até podiam ponderar, especialmente por ter uns playoffs bastante maus contra os Sixers, o trocar, por exemplo, o Derrick White e ser por aí que se muda. Quando tens 2 supermaxes na equipa, isso significa que 2 jogadores são 70% do salary cap. 35 o Tatum e 35 o Brown. Isto fica muito, muito difícil. É por isso que eles há 2 anos tinham o Drew Holiday, tinham o Porzingis e tinham mais rapaziada, e agora já não têm. Tiveram que dar aquele passo atrás. E mérito ao Jalen Brown, à época que fizeram e tudo mais. Mas a partir do momento em que ele vê que as alterações que querem fazer implicam alguma profundidade, então a escolha era Tatum ou Jalen Brown. E se essa escolha não fosse evidente o suficiente, o Jalen Brown deu um murro na porta, deu um pontapé na porta de saída, porque dizer que foi o seu ano preferido, que nunca se divertiu tanto a jogar basquetebol, e tu não achas que se ele não tivesse dito nada e que se calhar tivesse ficado em privado e dissesse ao Brad Stevens, olha, isto de me querem trocar pelo Giannis, pá, eu percebo, é um dos 25 melhores jogadores de sempre, tentaram a vossa sorte, isto é business, eu não tenho uma no trade clause, aceito que me tenham posto na troca, mas bora aí, bora lutar juntos para o ano. Acho que ele era trocado na mesma. Se calhar era, mas não era por este valor, porque aquilo que o Brad Stevens quis foi não o ter lá já. Eu sei, parece-me só uma má decisão de negócio, estás a ver? Ou seja, mas a má decisão implica ter outras hipóteses, e parece que não havia outras hipóteses. Em relação à decisão de negócio, há objetivamente uma percepção entre o público em geral sobre o valor do Jalen Brown, que é um jogador top 15, que é mentira, e uma percepção sobre os analytics que o põe entre o 80º e o jogador 200 da NBA, que é o 7º melhor de uma equipa, que também é mentira. O Jalen Brown, em termos objetivos, é alguns entre o jogador 40 e 50 do campeonato. Porque em números brutos ele é muito melhor que isso, mas há evidências claras de que quando o Jalen Brown está em campo, ele é o que rouba mais pontos aos restantes colegas de equipa, ele é o que torna a equipa menos boa quando está em campo. Isto é objetivo. Ele é um tipo que em 10 anos de carreira os Celtics são melhores com ele fora de campo do que em campo. Isto não é normal. Isto não é o natural de acontecer. Este ano que o Tatum teve de fora, os Celtics, do Nemias, do Derrick White, do Garza, do Baylor Shireman, do Peyton Pritchard, foram melhores quando o Jalen Brown não esteve lá dentro do que quando esteve lá dentro. E é óbvio que alguma da data está poluída, é como o plus-minus de uma box score num jogo, não vale nada porque pode mentir. Do mês, vale pouco porque pode mentir. De uma época, pode ser um blip no radar. Mas quando são 10... começa a haver evidências
de que o valor dele se calhar não é aquele que está no número de pontos por jogo. E é aí que o Jaylen Brown é extremamente polarizador, porque os analytics que dizem ele é um net negativo em campo, ele é um jogador que recebe o Supermax e que não está nem perto de render isso. Eles têm razão quando dizem isso. E os outros, e a malta do público em geral que diz, mas ele é um tipo que mete a bola no cesto. Ele é um shotmaker de 3 níveis. Ele é um tipo que quando chegas aos playoffs e precisas de um cesto, ele mete-a lá dentro. Todos têm razão. Por isso ele é muito polarizador. Ninguém está completamente errado sobre o Jaylen Brown e ninguém está completamente certo. Isto tu elogiares brutalmente e nós o criticarmos brutalmente em jeito de piada era precisamente porque com ele funciona. O elogio serve e a crítica também serve. E depois aparece o Giannis. E os Celtics provavelmente enganaram-se eles próprios quando foram usados pelos Bucks. Enganaram-se eles próprios de que o Jaylen Brown valia aquilo tudo. Tanto que quando a troca do Giannis acontece, saem reportes de que o preço do Jaylen Brown começa em 4 firsts. E quando chegaram aos Sixers à primeira vez, pediram 5 e o VJ de campo. Eles, se calhar, por terem tido a sensação que estiveram a um Hugo Gonzalez do Giannis, ficaram com a sensação que esse era o valor real dele para os outros 28 franchises. E depois não era. E depois só vemos que ontem de manhã falaram com 8, 10 franchises e a verdade é que, objetivamente, se tu achas esta oferta má, imagina o que é que os outros deram. Porque de certeza que para ter sido para os Sixers, o Brad Stevens trocou pela melhor oferta que teve. Que foi esta. Sim, é porque o Zach Lowe dizia Não, isso eu não razão... duvido. Eu acho que isto é ou seja, acho que esta gestão, lá está, tipo, foi um major fuck up, estás a ver? Porque segundo o Bill Simmons, os Celtics não quiseram trocar. Mas foi major fuck up de quem? Dos Celtics. Porquê? Por esta razão. Porque tu... Mas eles não podiam ter controlado o facto de Jaylen Brown ter se tornado tóxico. Desculpe, não, espera lá. Isso é que acelerou tudo. Essa parte, não, desculpa lá, essa parte não é tornar-se tóxico. Tu não podes querer, tu estás há 10 anos num franchise, não podes querer que um gajo que foi Finals MVP, etc., esteja em rumores de troca. Se eu ouço mais alguém dizer que o gajo foi Finals MVP uma vez na vida, meu, eu vou-me embora daqui. O quê? Se eu ouço mais alguém dizer que ele foi Finals MVP, eu vou-me embora daqui. Mas foi. Tá bem, como o Iguodala também foi. Isso era válido como a troca do Iguodala, estávamos aqui a dizer, estás a trocar um Finals MVP. Não, mas ok, então esquece isso. O gajo que fez a melhor época, o melhor jogador dos Celtics na época passada, e ele estar na boa com isso. Está na boa, tipo, mas porquê que tem de estar na boa? Porquê é que tem de estar na boa com isso? Então nós não somos todos do player empowerment. Ele não tem que estar na boa com isso. Ele não tem que estar na boa com isso. Ele não tem que estar na boa com isso, mas sendo um rapaz tão inteligente que toda a gente lhe reconhece isso, não pode ficar muito surpreendido quando depois de dizer que isto foi o ano preferido da carreira dele, os patrões dele arregalam os olhos e dizem, é lá! E não sabemos o que é que o Tatum, e não sabemos o que é que o Tatum terá dito por trás, se teve aqui alguma opinião no meio disto tudo. Não me parece que seja gajo para isso, até acredito que agora há de fazer alguma publicação e despedir-se do JB, como outros já fizeram, mas não sabemos se o Tatum não terá ficado incomodado com todas as declarações e todas as manifestações do Jaylen Brown no último ano ou nos últimos 2 anos. Quando eu digo major fuck up é nisto, que é, se tu, a partir do momento em que tu tomas essa decisão, tu sabes que se não acontecer tens um problema para resolver. Portanto, tens de estar disposto, não é? A que se aquilo não acontece, tens um problema para resolver a seguir, porque o teu jogador vai ficar insatisfeito, ou um dos teus melhores jogadores vai ficar insatisfeito. E, portanto, tens de agir a seguir a isso. E para mim foi um major fuck up porque, segundo, lá está o Bill Simmons, os Celtics não quiseram dar a extensão, o Giannis acho que queria uma extensão por 3 anos com 35% do salário, eles não quiseram fazer isso porque acharam que isso era trocar um problema por outro, e é legítimo, estás a ver? É deixar de ter o Jaylen Brown por esse valor e passar a ter outro jogador por esse valor, não quiseram isso, pronto, tudo certo, mas essa decisão fez com que eles acabassem, em vez de ter o Giannis Antetokounmpo, acabassem com o Paul George. Portanto, eu acho que não estão melhores por isso. Estão melhores por isso. Mas eu acho que os Celtics vão ser muito melhores do que no ano passado, porque o Paul George não vai substituir o Jaylen Brown. Quem vai substituir o Jaylen Brown é o Jason Tatum. E o Paul George, eu tenho-me deleitado com o meltdown dos beatwriters dos Boston Celtics. Adoro esta malta que não é jornalista e que de repente tem acesso a microfones e dão-lhe acesso a treinos e começam a fazer reportes. E são adeptos e são fãs. Eu em particular gosto muito de gente que não é jornalista e que tem o microfone na mão. Sobretudo os que não são jornalistas. não, mas não é nesse sentido. Dos que estão a fazer reportes no dia a dia. Eu tenho adorado. Hoje ouvi
ganhei coragem e ouvi 2 ou 3 podcasts daqueles diários de malta dos Celtics, e num deles, e foi muito duro, digo já, foi muito duro, e num deles em particular, o que se estava a dizer era o Jaylen Brown trocado pelo Paul George. Vocês, se compararem os dois, o Paul George só tem uma coisa melhor do que o Jaylen Brown, que é mais eficiência no lançamento de 3 pontos. O Jaylen Brown lança 35% e o Paul George lança 37%. É a única coisa em que ele é melhor. Mas não é. É que o Jaylen Brown não passa a bola, é um passador de merda, toma más decisões a partir do bloqueio direto, é um péssimo defensor fora da bola, é bom defensor no 1 contra 1 se o adversário direto for uma estrela e ele esteja comprometido, porque quando não é, até adormece. O Paul George é um dos melhores defensores de fora da bola, um dos melhores defensores coletivos da liga, para além de ser um bom defensor ainda, de 1 contra 1. A jogar bloqueio direto dá 15-0 ao Jaylen Brown. E, portanto, os Celtics vão ser muito melhores este ano. Com o Jason Tatum a fazer o papel do Jaylen Brown, mas a fazer tudo o que o Jaylen Brown não faz, inclusive a ser mais eficiente, inclusive a envolver mais os colegas. Com o Paul George à espera do catch and shoot para lançar 40%, e depois, como na second action, do lado contrário, se for preciso jogar um 2 contra 2 ou um 3 contra 3, a tomar muito melhores decisões do que o Jaylen Brown. E, portanto, os Celtics vão ser muito melhores este ano, porque depois vão ter 2 postos, como deve ser, que lhes vão dar vitórias nas margens, ganhar ressaltos ofensivos, o Nemias e o Mitchell Robinson, que vão lutar os dois pela titularidade e cada um ter 24 minutos cada um, e vão ter o Mike Conley, se for preciso, dar 10 minutos de descanso. Epá, porra, o Mike Conley, mano, para jogar 40 jogos. Eu dou-vos tudo. Eles não tinham terceiro base. O Mike Conley é uma grande caseirada. Eu dou-vos tudo. O Paul George, não sei o quê. O Paul George fez 77 jogos nas últimas 2 épocas. 77 jogos nas últimas 2 épocas. Eu dou-vos tudo. O Mitchell Robinson... O risco de saúde e disponibilidade, que é um ponto muito a favor. Malta, é óbvio. Bora lá. É óbvio que sim. É óbvio. Mínimos. Então pronto, esquece o Mitchell Robinson. Não quero trocar pelo Giannis. Esquece o Mitchell Robinson. Esquece o Paul George e esquece o Mike Conley. Eles vão ter o Jason Tatum no lugar do Jaylen Brown. E só com isso vão ganhar. Ok. Vamos ver. Pá, não, o gajo não pode... E digo-te mais, só muito rapidamente... O ano passado os Celtics também iam perder os jogos todos. Sim, diz. E digo-te mais. Nos Sixers. Ganharam, não graças ao Jaylen Brown, como podemos ver pelas semanas da época. Certo, está bem. Nos Sixers, o Jaylen Brown vai chegar a um sítio onde o Embiid está acabado. O Embiid já está acabado. E onde o Tyrese Maxey é um puto. Portanto, o Jaylen Brown vai chegar lá e vai achar que é o dono daquela merda e que vai ser a grande estrela da companhia. E, portanto, o encaixe... melhor jogador dos Sixers. O encaixe... Ele passou de segundo melhor jogador dos Celtics para terceiro melhor jogador dos Sixers. Já é o segundo melhor jogador dos Celtics, já não é mau. O ano passado... O encaixe não é nada natural. O encaixe não é nada natural, não é nada orgânico. O Nick Nurse vai perder os cabelos todos que ainda tem. O encaixe não é nada natural. Isto é, eu há dias entrevistei o Ricardo Vasconcelos, que foi selecionador feminino nos últimos 16 anos, e ele dizia que ser selecionador não se pode ser só muitas vezes ele foi criticado, não convocaste esta, não convocaste aquela. Ele dizia que não é só chamar as melhores jogadoras, é preciso entender o conceito de equipa e perceber que cada uma tem um papel e que há jogadoras que não estão talhadas para jogar 3 minutos e, portanto, que nem toda a gente pode jogar 30. Os Sixers parecem uma seleção. É os melhores jogadores. É uma mas equipa depois meter aquilo a funcionar vai ser muito duro. E o Jaylen Brown não é gajo para ficar paradinho à espera que o Tyrese Maxey esteja a fazer o que tem que fazer, a cozinhar, não é? E o Jaylen Brown, quando tiver a bola para marcar os seus 20 e tal pontinhos, o Embiid à espera para pedir a bolinha nos 3 pontos para marcar um triplo, ou que o VJ é descombo e o Tyrese Maxey aberto, e ele não sabe passar a bola, vais ver que isto vai dar merda. Ok. Os power forwards dos Sixers neste momento são o Dean Wade e o Jaylen Brown. Certo. Até chegar lá o LeBron. Para já é isso, né? Até chegar ao LeBron. Sim. LeBron pelo mínimo, né? Tipo, já vamos a ele. Bom, houve mais trocas da NBA esta semana. 29 minutos e 50 segundos. Conseguimos menos de meia hora de Jaylen Brown. Não foi mal. E havia mais coisas para dizer.
Sim, já está aqui alguém a dizer que o Jalen Brown é o Russell Westbrook, enfim. Cá estaremos todos para ver o que é que acontece para o ano. Tem que ser o MVP. Kawhi Leonard! Uma coisa é certa, o Jalen Brown deve marcar para aí 60 pontos no primeiro jogo contra os Celtics, não é? Em princípio. Esse jogo, eu não sei o que é que vai acontecer nesse jogo. Jogo de dia de Não, Natal abrir, mais óbvio. abrir a temporada, 20 de outubro. Não, 20 de outubro é em Filadélfia. Em Boston, em Boston. Dia de Natal é Jalen Brown em Boston. Pode ser. Gostava muito. Acho que era muito bonito. E esses 60 pontos acho que eram incríveis. Noutros temas, Kawhi Leonard vai para os Raptors por Brandon Ingram e Grady Dick num retorno melhor do que aquele que os Celtics tiveram por Jalen Brown. Ficaram contentes de ver o Kawhi regressar a um sítio onde já foi feliz? Só teve lá um ano, Ricardo. Ou achas que ele foi para lá para não ser preso? Sim, acho que o FBI não pode ir ao Canadá buscá-lo. Não tem jurisdição no Ontário. Chama-lhe Ontário. O Kawhi ainda pode ser uma adição válida aos Raptors? Quem é que achas que está melhor? Uma adição válida aos Raptors? O Kawhi é melhor jogador que o Jalen Brown, por exemplo. Sim, mas quem é que achas que está melhor? Quem é que tem melhor equipa? Os Raptors ou os Boston Celtics? Os Raptors. Não sei. Eu acho que os Sixers que vão ser oitavos. Não sei. Tu tens 10, 11 equipas que têm têm legitimidade para andar a lutar pelos 6 primeiros, portanto isso vai ser, pergunta-me em outubro, quando nós fazemos aquele jogo das vitórias, eu ganho sempre. Exato, temos que perguntar ao Lucas quando chegar à altura, mas os Raptors estão giros, e vamos juntar aqui um grande defensor no Scottie Barnes, a um gajo que lhes vai resolver uma série de problemas em termos ofensivos. E eu acho que estão a tornar-se um sério candidato, uma equipa que parecia não encaixar, não é? Quando tinha ali vários jogadores não atiradores, muita gente precisava ter a bola na mão e lá conseguiram sobreviver a esta época em que eu não dava nada por eles e fizeram uma boa temporada, acabaram por chegar aos playoffs e levaram os Cavs a 7 jogos, e agora de repente imaginem esta equipa que já não teve o Brandon Ingram porque estava lesionado e que não teve o Grady Dick que estava fora da rotação, a adicionar o Kawhi Leonard. Portanto, são uma equipa que eu acho que tem que ser tida em conta na Conferência Este. Não sei se será para fazer 4 primeiros, 6 primeiros. Obviamente estamos sempre dependentes também da saudinha do Kawhi, mas também estou curioso para ver como é que o Darko Rajakovic, que hoje estendeu o seu contrato, não é? Vai lidar com uma mega estrela também e com o Uncle, não é? Com o tiozinho do Kawhi, que vai andar por lá. Pensei que era mesmo o tornozelo dele. O Uncle. Pensei que era o Uncle, era o tornozelo. O Uncle, não é o Ankle, é o Uncle. Estamos com piada de 70 minutos de podcast às 33, não está mal. Ias dizer, Lucas, desculpa. Ia dizer que o Kawhi fez anos na véspera de ser trocado e foram 35, por isso toda esta elogios ao que podem ser os Celtics com o Paul George e com o Tatum, que eu subscrevo em larga medida, estão obviamente contingentes à disponibilidade e à saudinha, que é um ponto a favor. Não há como negar que o Jalen Brown teve e aparecia dia sim com um load ofensivo muito apreciável. O mesmo se aplica ao Kawhi. Eu acho que perderem o Ingram por nada nesta equipa por si só já podia ser adição por subtração. Acho que era um jogador que não fazia ali falta nenhuma, e as valências que o Ingram tem não eram valências que os Raptors precisavam. Portanto, já acho que era um corpo estranho, e chegaram aos playoffs. De facto, nos playoffs faltou-lhes algum shot-making que o Ingram oferece, mas os problemas dos Raptors são muito mais do foro de spacing, que o Ingram não resolve, e de defesa, que ele também não ajuda. Portanto, perder o Ingram é uma coisa que me deixa, do ponto de vista dos Raptors, completamente sem sono. Portanto, tudo o que vier a mais do Kawhi é de aproveitar. Há 8 anos ou há 9 anos, quando trocaram por ele, apanharam toda a gente de surpresa e foram para o título. Agora serão os principais favoritos no Oeste. Estão com o Kawhi disponível, e falámos disto no episódio anterior, porque falava-se muito no rumor do Kawhi para os Raptors quando gravámos na segunda-feira. Quando falámos do Kawhi poder ir, dissemos logo que
que o Kawhi na temporada passada teve 1 ou 2 meses da fase regular em que foi um dos 5 melhores jogadores do campeonato. Ele faz uma temporada inacreditável e com muita disponibilidade. Ele há cerca de um ano e meio, foi a segunda metade de 24-25 e o ano de 25-26 que adotou aquela estratégia de, em semana, os jogadores da NBA normalmente jogam 3-4 vezes por semana, era em semana de 4 jogos, não jogam 1. E jogava sempre 3 jogos, em semanas de 4 jogos. E isso foi suficiente para o manter saudável e fez uma época absurda. Se olharem para trás agora para os números do Kawhi, pensam, pá, isto foi possivelmente a melhor época da carreira do Kawhi aos 34 anos, quando ninguém estava à espera. Portanto, se ele tiver isso nele outra vez, uma época de 60 jogos ou de 65 jogos, e que depois pode ajudar nos playoffs, isto é um slam dunk para os Raptors, até porque, ao que tudo indica, o Kawhi discriminou os Raptors como sendo uma das equipas para as quais aceitava ser trocado. Portanto, se os Raptors em 2019 foi o tiro no escuro no resultado que ia dar, sabendo que ele não ia ficar, porque ele disse abertamente que não ia renovar com os Raptors se tomassem esse risco, e mesmo assim decidiram mandar o DeMar DeRozan embora. Agora mandaram só o Ingram, que não é nem de perto nem de longe o símbolo que o DeMar era para Toronto naquela altura, sabendo que há compromisso, que também lhe dá jeito, porque ele está com 35 anos e vai agora assinar por mais 150 milhões por 2 ou 3 anos e garantir a bag até aos 38, mas se ele tiver mais um ano assim para si dentro dele, cuidado com Toronto. Estavas a falar de símbolos e foi trocado um símbolo também esta semana. Ja Morant saiu dos Memphis Grizzlies em direção a Portland, assinou pelos Portland Trail Blazers, foi trocado, aliás, pelo Jeremy Grant e pelo Chris Murray, que é a mesma coisa que dizer por quase nada, não é? Salary fillers, né? E estou curioso para perceber como é que vai ser a dinâmica Damian Lillard. Seres Ja trocado pelo Morant. Jeremy Grant sem piques é o nível imediatamente acima só do buyout, tipo só do Baza. Não é o grau 0, é o grau 0.5 mesmo. Sim, normalmente tem que se anexar uma pique para aceitares um mau contrato, não é? Os Sixers fizeram isso. Paul George meteram uma pique, porque o Jaylen Brown foi trocado por outra pique. Na verdade foi isso que aconteceu. Neste caso, anexaram o Chris Murray ao contrato do Jeremy Grant. Qual é o vosso feeling em relação a esta troca? Acham que vamos começar a época com Damian Lillard e Ja Morant, os dois a titulares nos Blazers? O feeling é péssimo. Eu nutro um carinho especial pelos Portland Trail Blazers e custa-me ver a equipa assim, nesta altura, até porque são vários ball handlers. É o Damian Lillard que vai regressar, é o Ja Morant que entra e de repente o Scoot Anderson vai voltar a bater palmas e a abanar toalhas, não sei, mas ainda tem Shaedon Sharps e outros que tais. E é uma equipa que está a começar a época já com o pé esquerdo. Vocês falaram da questão do Mika Nori, do contrato que ele aceitou e da forma como o facto de ter aceitado aquele contrato acaba por ser também perder um bocadinho de autoridade junto da organização, e essa perda de autoridade depois pode passar para dentro do balneário. Não sei se as coisas vão começar muito bem ali em Portland, e tenho pena. E com a entrada do Ja Morant, o feeling para mim é péssimo, porque o Ja Morant esteve suspenso, foi muito castigado fora de campo nos mídia, mas a verdade é que no ano passado vendeu 40 mil das suas sapatilhas, bateu todos os recordes de vendas de sapatilhas, portanto continua a ser Disseste 40 mil? 40 mil ou 40 milhões, nem sei. Não, 40 milhões não deve ser. Não, 40 milhões não, 40 mil, 400 mil, não sei. Li o artigo da Andscape. Unidades. Julgo que foram 40 mil. Eu vi na Andscape uma peça sobre isso, em que se falava que ele tinha batido todos os recordes de vendas de sapatilhas. Portanto, é alguém que, de facto, ainda tem... por quem o público ainda nutre alguma simpatia, quanto mais não seja pelos highlights e pelo espetáculo que dava quando se empenhava a sério dentro de campo, e as pessoas tendem um bocadinho para esquecer as coisas menos positivas que os jogadores vão fazendo. Olhemos para os fins de semana, no caso do Jaylen Brown, o Miles Bridges. Aí é mais difícil esquecer as coisas menos positivas. Sim. E vão se esquecer. Mas não tenho muita esperança que isto funcione, porque o Ja Morant, mesmo fora de campo, continua a tirar granadas invisíveis e a fazer merdas desse género. Portanto, a minha esperança é que ele agora vende-se livre do treinador finlandês e da malta de Memphis, que aparentemente ele acreditará que o tratou mal. A equipa, ele se sentirá mais uma vez rédeas soltas.
sendo que o que mais me preocupa é que Portland é a cidade dos Estados Unidos com mais bares de strip per capita. E no caso dele, sempre que ele vai a um bar de strip, leva pistolas e faz lives com coisas e não sei o quê. Isso preocupa. Lucas, não estás com boas vibes então? Não achas que o dynamic do Morant Lillard não vai triunfar? Encontrei aqui a peça da Handscape, foi a sapatilha mais vendida num site que é o StockX, que é especializado em vendas de sapatilhas com 40 Stocks, yeah. Stocks, peço desculpa. Ou isso, StockX. Não estou com boas vibes. Acho que estes Blazers serão a cocó por todo o lado, do ponto mais alto da organização até o ponto mais baixo. É uma equipa que eu não estou a perceber como é que está a ser construída. Tem tipo 4 ou 5 bases, se contarmos com o Shaedon Sharpe, e tem 3 ou 4 postes, e no meio está lá só o Toumani Camara completamente perdido, porque o outro extremo é o Avdia e gosta de ter a bola. Desde as posições políticas do Avdia até ao Drew, ao Scoot, ao Lillard e ao... Já nem me lembrava do Drew Ao Drew, entretanto, são 4 bases com a expectativa de ser titular e só vai dar para 2, 3 no máximo, se quiserem jogar com o Drew a 3 naquela maluquice, porque ele até defende os 4 e não sei o quê. Não percebo o que é que vai acontecer. O que eu percebo do lado de Portland é, nós não somos um destino de free agents, as odds a partir de agora, a lotaria do draft vai valer 8% ou 7% para a pique mais valiosa. Também não podemos contar com isto para encontrarmos a nossa superstar. Na NBA ganha-se com superstars. Vamos tentar reabilitar um jogador que objetivamente já vimos que pode ser uma superstar, que está no seu valor mais baixo de sempre. Portanto, eu isso percebo. Bora pegar um tipo que está no fundo do poço e tentar reabilitar. Mas os Blazers têm tido aquela trajetória de quem estava a querer tornar-se uma equipa séria e a começar a ganhar jogos. E depois aconteceu a história do Billups. Tiveram uma sorte do caraças, sorte do ponto de vista americano, porque quem acompanha algum basquetebol europeu tinha alguma confiança de que o splitter podia bater certo, e o splitter bateu certo. Depois foram forretas o suficiente para não continuar com o trabalho que o splitter estava a começar a fazer. Portanto, querem voltar à estaca 0 com o treinador que pode não passar da estaca 1 se não lhes der para aí, porque o contrato é com team options e não há garantia nenhuma sobre a segurança do trabalho do treinador. Por isso, não sei, eu gosto sempre... A parte que eu não sei e que merece ser valorizada, especialmente depois da vitória dos Knicks, é: imagina-te entrar naquele balneário e como é que estarão as vibes, qual é a vontade deles jogarem uns pelos outros, de saberem a sua hierarquia no plantel e de serem, porque é uma coisa que acho que não valorizam o suficiente, é estes gajos. De outubro a junho moram juntos, estão nos mesmos hotéis, viajam 15 dias seguidos, estão mais tempo com os colegas de equipa do que com a família, e eu não estou a ver este balneário com aqueles 4 bases a entrar, cada um à procura do seu contrato de uma maneira ou de outra, com o Avdia, que a perspectiva dele agora é fazer a bag da vida, porque é um dos jogadores mais mal pagos do campeonato para a produção que tem, também quer fazer a dele, porque é free agent para o ano. Só há uma bola para esta rapaziada toda, o Oeste é o que é... Não sei. Eu gostei do teu positivismo, dizeres de outubro a junho, eles estão todos juntos. Só antes de irmos aos nossos amigos da Betano, o mundo não está preparado para Santi Aldama Cooper Flag nos Mavericks. O mundo está preparado para essa dupla incrível ou não? Santi Aldama trocado para os Mavericks já agora, tipo, era só a última troca que queria falar. Sim, do outro lado da moeda, se calhar na troca do Ja Morant, aproveitar essa ponte do Aldama para falar dos Grizzlies, que aí sim aproveitaram para limpar completamente a casa, que é o que é que nós temos aqui o Ja Morant a fazer quando o Scottie Pippen Jr. e o Ty Jerome estavam a dar mais do que ele há 1 ano e meio, 2 anos. E agora tem o Cameron Boozer. Olha, perdemos a versão Oeste, é uma organização da qual eu gosto muito. Você se rir de mim porque cortou. Cortou, mas está-se bem. Ficaste aonde? No Cameron Boozer. No Cameron Boozer, sim. No Cameron Boozer é um reset cultural tipo Charlotte Hornets versão Oeste, porque foi mesmo base daqui. Baza daqui e basou mesmo. Vai para casa. O gajo está a abrir pestana tana. Tipo, aposto que o gajo está tipo sem bateria ou uma coisa qualquer. Ele não está sem bateria. Ele não está sem bateria. Não está ligado ao carregador, vai ficar sem bateria, mas não é já. Foi um pico. Foi um pico na rede. Sabes o que é? Que eu estou em Santarém. Em Santarém já estamos com incêndios. Já há incêndios. Já abrimos a época dos incêndios. Por isso, o que é que isso tem a ver com... Não sei. Gosto deste mistério. Gosto deste mistério que fica. Sim, vamos só ficar por aqui. Eu passo a palavra. Passa a palavra. Vai só buscar o carregador, puto. Não tens carregador? Não é o carregador.
Ficámos sem saber o que é que foi, mas isto é delicioso. Esta tentativa de comunicação com este gajo. Eu já volto, Alô? calma. Bom, Continuem. Vai lá os amigos da Betano. vamos às odds que não mentem, porque como sabe este podcast é o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Por isso trago-vos as odds do vencedor do Mundial 2026, não sei se estão a par, está a acontecer um Mundial nos Estados Unidos, no México e no Canadá de futebol. Portugal vai jogar daqui a nada com a Croácia. As odds para o vencedor do Mundial estão neste momento alinhadas desta forma: França 2,90, Argentina 5,20, Espanha 5,70, Inglaterra 9, Brasil 11,50, Portugal 15, México 20, Colômbia 24, Marrocos 25, Noruega 26, Estados Unidos 27 e o resto não vale a pena dizer. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em Betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Lucas Niven, não sei em que condições é que estás, mas vamos prosseguir dentro da... Cada vez mais pixelado. Parece uma vítima da Casa Pia, meu. Todo pixelado. Este gajo parece o Pac-Man. Vamos... Voltando à conversa. És uma parte importante, na verdade, nesta parte da conversa, porque a outra bomba, se calhar, não sei se pode dizer bomba, mas já, cara, era um segredo mal guardado também, foi o facto de LeBron James ter informado os Lakers que não permaneceria no franchise na próxima temporada. Não vai penalti. Na próxima temporada. Lucas diz, para quem está a ver, para quem só está a ouvir, está a mandar o copos de vinho penalti enquanto está hiper mega pixelizado. Falando dos Lakers, LeBron James, como eu estava a dizer, informou os Lakers que não ficaria lá na próxima temporada. Poucas horas depois dos Lakers terem acionado o contrato do seu filho, o que torna a decisão só ainda mais hilariante. Segundo Shams Charania, segundo o seu agente, Rich Paul, nesta altura, o LeBron procura só um sítio onde possa pensar em lutar a felicidade basquetebolística, basketball happiness. O dinheiro não é importante. E depois, para além disso, os Lakers, em 30 minutos, assinaram com o Walker Kessler 130 milhões por 4 anos. Foi uma troca por picks e depois assinaram por este valor. Com o Mamou Kelashvili por 52 milhões 4 anos, o Colin Sexton 19 milhões 2 anos e o Quentin Grimes 60 milhões 4 anos. Lucas, vou começar por ti. O que é que esta malta anda a fazer? Qual delas? O Pelinka? O Pelinka, sim. Depois já falamos do LeBron. O LeBron eu sei o que é que ele anda a fazer, não sei se vocês acompanharam, mas eu acompanhei pelas stories do Kevin Love, o reencontro dos Cavs de 2016 na Escócia, incrível. É mesmo com pena de não ter ido a isso, pá. Também a minha parte favorita... Foste tu e o Timofey Mozgov, também ficou triste. Foi o Mozgov ter dito a alguém, pá, não me convidaram, pá. E o Richard Jefferson ter que ir a um podcast justificar como é que isto nasceu. Opa, claro que não nos íamos lembrar do russo, meu. Já estava para lá, nós achávamos que era o gajo, nós achávamos que era o roupeiro metade do tempo. Grande Mozgov. Em relação ao LeBron, rapidamente, porque nós falámos semana sim, semana não sobre a free agency dele que viria, eu sempre disse que era melhor para ele não continuar nos Lakers e era melhor para os Lakers não continuarem com ele, portanto foi aquele divórcio de meia idade de um casal que já dorme em camas separadas, foi normal, não surpreendeu um total de 0 pessoas, o LeBron não se quer retirar já e também não lhe faz sentido continuar ali, porque enquanto se ele escolher outro destino pode justificar o facto de receber o salário mínimo de veterano, seja para os Cavs, seja para os Warriors, seja agora para os Sixers, seja para uns Spurs que fossem, vamos imaginar uma coisa mais rebuscada, ele pode justificar mudar-se com o objetivo basquetebolístico, com o fresh start, tem 1001 justificações, o facto da outra equipa não lhe poder dar mais que o mínimo de veterano, ele consegue sempre justificar o facto de ir receber o mínimo de veterano. Era muito difícil para alguém que é um dos 2 melhores jogadores de todos os tempos, aceitar continuar em LA, passado 8 épocas, onde foi o da Man, onde ganhou um título e foi Finals MVP, a dizer, não, eu aqui, agora, já só sou útil com o mínimo de veterano.
tipo o nosso ponta de lança da seleção, aceitar jogar só 10 minutos por jogo agora em vez de 90 todos os jogos, estás a ver? Então o LeBron fez o que deve fazer e retirou-se. Retirou-se dos Lakers e disse, olha, vocês querem fazer uma cena que não é a mesma que eu quero fazer. E está tudo bem. E cada um vai à sua vida. Portanto, isso achei tudo normal e vou estar a torcer por ele e acho que vai ser por onde quer que ele vá, vai ser uma história engraçada. Preferia que fosse para um sítio onde ainda pudesse lutar por coisas, porque acho que não estamos nem preparados para ver o LeBron fora da liga, nem estamos preparados para o ver a jogar por nada, porque para jogar por nada temos visto nos Lakers nos últimos tempos, se bem que aí lhe podíamos apontar o dedo por receber 50 e tal milhões. Portanto, agora, já que vai receber pouco, eu gostava que ele escolhesse um sítio mais por causa do que ainda pode ganhar em campo do que por causa do golfe que se joga nessa cidade. Mas ele tem 42 e pode fazer o que lhe apetecer. Em relação aos Lakers, a ordem número 1, 2 e 3 de trabalhos era arranjar um poste. E os postos eram dois. Era o Jalen Duren e o Walker Kessler, que tinham o mesmo problema. Eram restricted free agents. Isto quer dizer que qualquer oferta que os Lakers dessem podia ser igualada pelo clube incumbente, Pistons no caso do Duren e Jazz no caso do Kessler, e ele não ia à parte nenhuma. Portanto, era preciso alguma colaboração dos Pistons ou dos Jazz em não igualarem aquilo que os Lakers oferecessem. Esta conversa com o Jalen Duren, querer falar com os Kings e gostar de jogar um dia pelos Celtics e de reunir com os Lakers, acho que é obviamente jogada para tentar extrair o máximo de dólares possível dos Pistons depois da péssima imagem que ele deixou nos playoffs, e acho que não passa pela cabeça. E aliás, pelas movimentações dos Pistons e o que eles ainda não gastaram do seu salary cap, claramente os Pistons estão preparados para igualar qualquer oferta, e a última coisa que ia acontecer era eles deixarem o Duren ir embora por nada. No limite podia acontecer uma sign and trade com o clube, mas eu não estou a ver todos os Pistons, porque apesar de tudo ele tem 22 anos, correu mal a segunda ronda dos playoffs, mas foram líderes do Oeste depois de um ano e de uma travessia no deserto gigante, não estava a ver perder o Duren, e provavelmente o Pelinka e os Lakers perceberam que o Duren não era uma opção realista, porque os Pistons iriam sempre igualar. O Kessler, por causa do aperto financeiro em que de repente os Jazz se meteram com a troca do Jaren Jackson Jr., do Lauri Markkanen, porque onde virem os contratos do Keontae George e do Ace Bailey e depois do Darren Peterson, porque de repente há 3 miúdos é quem há que pagar nos próximos 3 anos, é uma equipa que não está à vontade de cap, e chegou-se a pensar que os Lakers podiam fazer um overpay ao Walker Kessler e deixar o Danny Ainge de mãos atadas, e ele não tinha como igualar a oferta. Não foi isso que os Lakers escolheram, e por isso das duas uma, ou perceberam que se oferecessem esses 40 milhões por ano ao Walker Kessler, o Ainge igualava a oferta e ponto final, e nós ficávamos a arder, ou então tinha que ir falar com os Jazz e dizerem, olha, nós temos que vos dar alguma coisa para vocês não igualarem a oferta que nós vamos fazer, e fazemos aqui uma sign and trade. E foi o que aconteceu. Os Lakers conseguem o objetivo principal, que é arranjar um poste, hesitem em chamar de elite por causa da falta de disponibilidade física, mas que fique bem patente que o Walker Kessler em campo, no campeonato da proteção de cesto, ao Wembanyama e ao Gobert, e o Walker Kessler vem no nível a seguir. Portanto, é perto de um fora de série aí, desde que entrou no campeonato. E emparelhas isso com o Luka, que foi alguém que quando se juntou ao Lively, o Luka com um posto competente, são 55 vitórias. É a evidência que eu tenho do Luka também. E é o que chegou agora a Los Angeles. Portanto, quase independentemente do que o rodeia, é que quando tens o Luka Doncic com um posto competente, uma âncora defensiva que consiga apanhar uns lobos, estão aí 50 a 55 vitórias. E, portanto, o chão da equipa fica automaticamente muito alto. Lucas, já agora, posso só dizer uma coisa? Uhum. Só porque estavas a falar da proteção de cesto, e é uma estatística engraçada do Kessler, que o Kessler já fez 201 jogos na NBA e tem 474 abafos nesses 201 jogos. São 2.3 ou 2.4, sim. É muito por jogo. A seguir ao Gobert e ao Wemby, vem ele. Não é menos móvel que os dois, é mais guarda-redes, não dá para aventurar tanto no perímetro, mas é por aí. E a partir daí sobraram 15 ou 16 milhões, que os Lakers tinham 50 e pouco, e depois deu para o que deu para os Putz Sanders e para os Grimes. Odiei o Sexton com a room exception, porque acho que se pedia um extremo defensor que os Lakers não têm, um único, esse é o problema do plantel, em vez de arranjarem mais um ball handler que não sabe defender, para isso já basta o Luka e o Reeves foram buscar o Sexton por cima, essa detestei. O Sandro e o Grimes, acho que pagámos o valor de mercado deles e são bons jogadores, vão ajudar. Provavelmente vão ter que jogar num papel acima do que aquele para o qual idealmente são talhados. É o problema de ter uma equipa curtinha. Provavelmente para os convencer a vir teve que se lhes dar a player option no último ano, mas isso é o menor dos males. O que é verdadeiramente grave é que
para trazer o Kessler no jogo de bluff, de igualar ou não igualar a oferta com o Danny Ainge, os Lakers deram tudo o que tinham para dar. Foram 2 escolhas de primeira ronda, que era o que tinham para oferecer, e portanto, uma equipa, eu acho que os Lakers, por terem o poste e automaticamente quando tens o Luka, ficas com um plantel que faz mais sentido, e os lineups de Luka ou Austin foram muito melhores do que os lineups com o LeBron. Acho que os Lakers têm uma equipa 4 ou 5 vitórias melhor, ou se calhar não vais falar em número de vitórias, mas 2 ou 3 pontos de net rating melhor do que a do ano passado, mas continuas a léguas do Standard e dos Spurs, não estás ao nível deles, falando objetivamente, e ficaste sem avenidas para melhorar, tanto que hoje o que se fala é de fazer stretch ao contrato do Vando, portanto aquilo que os Bucks fizeram com o contrato do Damian Lillard, de esticar ao longo de vários anos para poder dispensar, para ganhares alguma flexibilidade, porque neste momento o cap foi-se, e portanto as avenidas que há para melhorar o plantel é trocar os Connects, os Vanderbilts, aquela fruta do chão que ficou, mas para trocar desses rapazes precisas de picks para juntar, para adoçar a proposta, e as picks foram todas mandadas para os Jazz, portanto a equipa dos Lakers a que está é a que existe, por isso mandem, citando um grande podcast que havia aí na praça, mandem a bola ao ar e logo se vê. Olha, puto, só pedi uma coisa. Sai e entra da chamada, puto. É que já há comentários aqui a falar da qualidade da tua imagem, parece o Nokia de 2004. Pode ser que ajude a entrar e sair. Ricardo, onde é que estavas de ver o LeBron jogar no próximo ano? já sabia que vinhas com isso. Epá, eu não quero saber se o LeBron vai lutar por títulos ou não. Eu quero narrativas e quero conteúdo aqui para o nosso podcast. Portanto, obrigado. Eu quero LeBron nos Warriors. É a primeira vez que estou a dizer isso. Não é verdade. Onde é que tu gostavas de ver? Não gostavas de ver os Warriors, como é óbvio, a caminhar no firmamento, aquela imagem dos westerns, não é? O pôr do sol e os dois a caminharem de mão dada, a silhueta a ficar cada vez mais pequena à medida que se afasta. Está tudo escrito. Draymond Green a ceder o 23. Está escrito isto. A dizer, não, meu puto LeBron vem para cá, o 23 é dele. Eu vou ser outro número qualquer. Eu vou ser o número que ele escolher. Ele é que vai escolher. Ele é que escolhe por mim. Steph e LeBron, os dois a entrar em campo. Atenção, só há outro sítio onde eu gostava de o ver. Era a jogar com o Kevin Durant. Não há mais nenhum. Era ir para o Phoenix. Se o LeBron for para os Warriors, quem é que vai ser o último jogador a ser apresentado? É o Steph, não é? Aí, olha para ele quando não está precisado, até um gajo bonito. Entrou novamente o Lucas. Espera aí, temos que alinhar cabeças. Temos que alinhar as cabeças. Não, estamos alinhados. Lucas, estávamos aqui a discutir antes de saíres que Draymond Green vai ceder o 23 a LeBron James nos Warriors. E que o segundo sítio onde eu acho que o Draymond Green cedia muito mais que o 23 ao LeBron. E que o segundo sítio onde eu gostava de o ver era Phoenix. Para jogar com o KD. Não. E com o Dilão. Phoenix para jogar com o KD. Rockets, meu. Desculpa, não é Phoenix. É Rockets, desculpa, não é Phoenix. Eu sei que começa a ser complicado saber onde é que o KD é. Sim, estou distraído. Sim, Rockets. Mas estavas a dizer, Ricardo, gostavas de Warriors, não é? Last Dance. Sim, gostava. LeBron. Se ele procura a felicidade, eu acho que não há felicidade maior do que... Perguntas isso ao Ricardo, é óbvio que a resposta do Ricardo são duas, porque o Steve Nash já se retirou, portanto o Ricardo dizia, eu gostava que ele fosse para os Warriors jogar com o Curry, ou então que fosse para os Celtics jogar com o Mike Conley. Ou será que ele vai para os Knicks? Já pensaram nisso? Já. Vai fazer o papel do Mitchell Robinson, não é? Se não tivessem sido campeões, eu dava o benefício da dúvida. Agora ele não se pode ir enfiar nos campeões. Não pode. Sei lá, vai para Nova Iorque tranquilo, jogar golfe e não sei o quê. Não. Ele para ir, se for para Nova Iorque tem que ir para os Brooklyn Nets, pá. Ele não pode ir assim. Então vocês onde é que achariam que ele, onde é que acham nesta altura que é o mais na verdade fala-se, o Windhorst começou a dizer, o Windhorst começou a falar dos Cavs, não é? O Spurs tinha graça, mas ele era a segunda opção a seguir ao Tobias, portanto perdeu o lugar. Sim. No meio disto tudo, eu preferia o Hashimura nos Spurs, no meio disto tudo o Tobias roubou o lugar ao Hashimura, não é? O Tobias roubou o lugar ao Hashimura. Eu prefiro o Tobias. Preferes o Tobias? Eu preferi o Hashimura ali. Na verdade, o LeBron, o Windhorst começou outra vez com o meme dos dedinhos no ar, a dar a entender que Cleveland estava a fazer umas movimentações. O próprio James Harden
não acionou a sua opção também para manter ali alguma flexibilidade para ver o que é que os Cavs estavam a fazer. Portanto, há ali conversas de que estão a tentar, aparentemente, convencer alguém para ir para Cleveland e, portanto, ressurgiu aqui a ideia que Cleveland poderia ser uma hipótese. Eu continuo a achar, agora que já estou convencido que o LeBron vai mesmo jogar, que eu não estava convencido disso, mas agora que tenho a certeza que ele vai continuar a jogar, continuo a achar. Acho que não lhe faz sentido numa altura em que já, nesta idade, e pá, eu sei que já passei por esta idade, pá, já posso dar conselhos ao LeBron, pá, um gajo sair da sua zona de conforto, que é uma expressão também muito bonita, custa, pá, e é verdade que ele é de Akron, Ohio, e provavelmente tem lá sítios que conhece muito bem, tem lá uma casinha também, certamente, mas agora que vive ali em LA, custa-me acreditar que ele queira sair da Califórnia. E, portanto, se os Clippers não são hipótese, se Sacramento, não sei se consegue convencer o LeBron a ir para lá, eu acho que saindo dos Lakers, a única hipótese é mesmo os Warriors. Pelo menos, para mim é o que faz sentido. Por todos os motivos. Felicidade e ficava na Califórnia. A vontade que o Ricardo tem de ver com o Curry, como eu já vi na seleção dos Estados Unidos, eu gostava dos Nuggets. Estou com pena dos Nuggets. Sim, também. Estou a ficar preocupado com os Nuggets e com o Jokic pós 2027 naquela equipa. Gostava de ver o LeBron ali. Mas se isto fosse um filme, e consta que o LeBron este ano vai andar novamente com a equipa de produção atrás para deixar isto tudo muito bem documentado e não sei o quê, eu acho que o fim do filme era em Cleveland. Isso acho que sim. Percebo. Mas que ainda faz mais uma depois desta, não sei. Epá, um gajo não sabe. Epá, eu sempre te disse que ele se vai retirar em LA nos Jogos Olímpicos de 28, portanto, se assim for, tem mais duas, tem esta e outra. Sim, nós falávamos disso depois no nosso grupo também, não é? Quer dizer, o Curry tem pelo menos mais duas, está toda a gente com contratos alinhados até 2028. O LeBron, se joga este ano... Assina por um ano. Mais um aninho, também não custa nada fazer mais um. E fecharem em 2028. Não sei se eles depois ainda teriam coragem de ir aos Jogos Olímpicos. É em casa, não é? Los Angeles. Enfim, já não digo nada. Olha, deixa-me só dizer que não gostava nada que fosse em Cleveland, não era pela história, pelo full circle, é porque basquetebolisticamente custa muito imaginar. Com Harden, é pena o Harden, não é? Com Harden, com Donovan Mitchell, com Jarrett Allen, eu acho que é um corpo completamente estranho meteres ali o LeBron. Mas ainda há a hipótese de Miami, né? Ainda há essa hipótese. Também foi já aventada. Foi aventada, foi. Como diria um técnico, isso resulta, isso ganhamos. Olha, isso corre bem. Isso corre bem. Só mais 2 ou 3 temas antes de irmos embora. Falámos há bocado só de leve que o Mitchell Robinson assinou pelos Celtics, juntamente com o Mike Conley. Concorrência para o nosso puto Nemias, cujos Celtics acionaram, aliás, a extensão do contrato. A extensão não, é o ano que lhe falta ainda do contrato. Vamos ver o que é que vai... O ano da opção que tinha. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui até final do ano. Mas o Mitchell Robinson vem para ser titular ou é como o Vucevic vai sair do banco? Qual é que é o vosso feeling, Ricardo? Mitchell Robinson tem média de 42 jogos nas últimas 4 temporadas. É verdade que este último ano fez 60, o que é que assim foi? Melhor que a de Paul George. Quero só deixar isso. Ainda assim melhor que Paul George, sim, é verdade. Vou só deixar isso. Sim. Epá, aqueles gajos dois não fazem um, pá. Mas fez 60 jogos no último ano, mas é um jogador com muitos problemas físicos, com problemas em ficar dentro de campo, que tem a questão dos lances livres, mas tem uma coisa que é interessante. Ele é um Nemias em esteroides, numa série de coisas, não é? Ele é talvez o melhor ressaltador ofensivo da NBA, 4,2 ressaltos de média no ano passado. É um gajo que dá excelentes bloqueios e é ainda mais maçudo do que o Nemias. É um excelente lob threat, portanto é uma boa ameaça vertical para jogar bloqueio direto com os ball handlers, e agora que não está lá o Jalen, é toda a gente a poder tirar a bola lá para cima. E portanto, o interessante aqui é que o Mitchell Robinson vai para fazer aquilo em que ele é elite,
que é o mesmo que o Nemias faz em que ele é elite e, portanto, vai encaixar muito bem no sistema e a equipa não vai ter que ter uma forma de jogar com um poste e com o outro. Vai continuar a jogar da mesma forma. Vai ter um jogador grande lá dentro, a dar bloqueios, a rolar forte para o cesto, a ganhar as margens, a dar segundas oportunidades e segundas bolas e ganhar posses de bola com ressaltos ofensivos e a ser um protetor de cesto no lado defensivo. Portanto, eu acho interessante porque os dois jogadores têm valências muito idênticas. Acho que o Nemias tem vantagem em termos de mobilidade na defesa e em termos de posicionamento. Hoje em dia já é um jogador que se mexe muito bem e se tornou de facto um grande defensor. E eu acho que tem essa vantagem. Os anos que tem já de sistema dos Celtics e o conhecimento do Mazzulla e a mobilidade defensiva que ele tem até para vir ao perímetro que o Mitchell Robinson não tem. O Mitchell Robinson, as coisas que faz de elite faz se calhar um bocadinho melhor que o Nemias, são 8 anos na NBA a fazer isto consistentemente e o Nemias tem 1 ano a fazer isto basicamente. Não sei sinceramente quem é que vai ser titular no início da época, eu acho que o Nemias, lembro-me perfeitamente quando eles contrataram o Vucevic, o Lucas veio de forma muito perentória dizer que o Nemias ia ser titular e eu estava com mais dúvidas e eu hoje em dia, sabendo que o Mitchell Robinson é 50 vezes melhor que o Vucevic, tenho dúvidas se o Nemias não evoluiu o suficiente para continuar a garantir titularidade e isso vai ser conquistado obviamente no training camp. É verdade que o Mitchell Robinson está com AVV de 16, acho eu, mais ou menos, 15 e tal, 16, e é mais ou menos o número que se falava para o Nemias. Portanto, se eles de facto, e ainda estão a negociar, sei que estão a negociar, se eles de facto chegarem a acordo com o Nemias e eles tiverem um contrato idêntico, nem sequer vai haver uma questão de estatuto para meter o Mitchell Robinson à frente do Nemias e, portanto, acredito que o Nemias possa ter boas hipóteses de jogar e depois as questões das faltas e os problemas que eles têm, os dois, que até também nisso eles são os dois muito idênticos. Eu acho que vão dividir, vai ser 24 minutos para cada um, basicamente. Eu acho que a maior vitória do Nemias, e o Brian Windhorst tem aquele lema no Hoop Collective que é actions over words, ações sobre palavras. E aquilo que os Celtics disseram, quando fomos buscar o Mitchell Robinson, foi aquilo que nós vimos na nossa equipa do ano passado com o Nemias, nós queremos 48 minutos disto. Não queremos os 24 do Nemias, queremos os 48. Então foram buscar o Mitchell Robinson. E por isso eu acho que contratarem o Mitchell Robinson só demonstra aos olhos deles o quão indispensável o Nemias é, porque eles vão sempre, virtualmente sempre, estar com um deles em campo, vão ter 48 minutos disto. Eu acho que vai ser muito perto de um timeshare, acho que vai ser 24-24, 26-22, 28-20, acho que isto no final do ano vai acabar mesmo ela por ela, o que me diz que a titularidade acaba por não ser assim tão importante. Estou de acordo, porque o Celtics tem um programa de desenvolvimento que, se me pedires para apostar, eu acho que na Opening Night o Nemias vai ser titular, não acho que o lugar esteja garantido o ano todo, e pode sempre dar-se o caso de, para roubar o Mitchell Robinson aos Celtics, lhe tenham feito uma promessa de titularidade, não sabemos. Se isso não tiver sido feito, eu acho que o Nemias abre a época a titular. Depois, dizer que o Ricardo comparou um bocadinho os perfis e dando alguma vantagem, tanto ao nível da experiência como ao limite que o Mitchell Robinson leva o ressalto ofensivo, o bloqueio, de ser melhor nisso que o Nemias. É um jogador que intrinsecamente, pelo menos aos olhos da Liga, vale um bocadinho mais, até porque foi campeão, e isso dá algum estatuto. O Nemias não teve uns playoffs particularmente fáceis, mas o Nemias, com a sua juventude, com o não ter parado de evoluir e ter um jogador do mesmo perfil que recebeu mais ou menos a mid-level, portanto um salário a começar em 15 e a subir a partir daí, acho que é uma ótima base negocial para ele também. E os Celtics, se renovarem com o Nemias por 15 amanhã, eles para o ano têm 48 minutos de um poste daquele estilo a 30 milhões por ano, que é uma pechincha absurda na NBA de hoje em dia. Por isso não estou muito preocupado com a situação do Nemias. Ele tem 26 ou 25 minutos por jogo o ano passado e acho que estamos a caminho de ver a mesma coisa. E com um senão aqui, que é o Mitchell Robinson falha jogos, raramente joga back-to-back, e se calhar faz sentido para os Celtics terem o Nemias como titular, porque se houver aqui uma quebra física do Mitchell Robinson, o Nemias dá essa garantia de continuidade. Sim. Sendo depois nos playoffs, facilmente consigo ver eles a inverterem isto ao contrário e a darem mais minutos ao Mitchell Robinson pela experiência que tem. O Nemias tem uma vantagem clara sobre o Mitchell Robinson na questão do fechar jogos, que é a potência pelo lance livre. Não é? O Mitchell Robinson faz-se hack a mitch, acerta 40 e tal ou 50%, exceto quando se engana e mete os dois, e o Nemias aí tem alguma vantagem para fechar jogos.
Sim. Ou seja, os Celtics enfraqueceram os Knicks roubando-lhe o poste e enfraqueceram os Sixers enviando para lá o Jaylen Brown. Xadrez a 4 dimensões do Brad Stevens. Noutros movimentos, já tínhamos dito que os Sixers, Anthony Simons, Dean Wade e Ariel Luke Porti. Por acaso, eu acho que o Simons é uma ótima adição, pelo valor que foi 12 milhões, 2 anos. Não É um, sei bocado, quantas- é um bocado a adição do Lillard, do Ja Morant marca branca, não é? Já temos o Edge Camp, já temos o Maxi, já temos o Jaylen Brown, veio o Simons também. É o que Não, nos sim, fazia, era o que nos fazia falta, mais um gajo para lançar. sim, provavelmente não era o que fazia mais falta ali, mas eu acho que é um jogador tipo que seria sempre tipo candidato a sexto homem se fosse suplente em qualquer equipa, como foi Sim, o ano borreu passado. o mas- Simons, mas- porque tens os Mavericks para aí com 7 extremos e Yeah. 5 postos e só com 2 bases. Os Mavericks precisam de lançamento, acho que era muito mais Yeah. óbvio. E depois, noutros movimentos, só resumir aqui alguns. John Collins nos Pistons, 3 anos, 51 milhões. Tobias Harris, que falaram há bocado, nos Spurs, 2 anos, 31 milhões. Marcus Smart nos Rockets. Tobias Harris, como diz a geração Z, um dos tipos mais mid que vimos nos últimos 10 anos. É mau? Não. É ótimo? Também não. Já ganhou algum prémio individual? Não. Já alguma vez foi suplente? Também não. 333 milhões. Está bem na Salário vida, em garantido, princípio. estou a dizer. Rei. Era o que eu gostava de ser. Eu não gostava de ser o LeBron, eu gostava de ser o Tobias. puto. Yeah. Marcus Smart nos Rockets, 2 anos, 13 milhões. Tim Hardaway Jr. nos Heat. Vamos ter provavelmente Tim Hardaway Jr. a mais durante a época, mas lá está ele. Nos Heat, 1 ano, 6,5 milhões. Kelly Oubre nos Pacers, esta não estava à espera, só honesto. Bonito. Os gajos 2 disseram, pá, anos. Quem é que vai ficar com o cacife do Benedict Mathurin? Epá, liga ao Kelly Oubre. Essa precisa Tem que ser um maluco, né? tem que ser um Essa maluco. precisa ser um maluco. Norman Powell nos Bulls, 2 anos, 45 milhões. O segunda novo opção. ano. A segunda opção. Sim, Não faz mal. Bag, Não faz mal nenhum. Mais bagzinho. uma bagzinha para o nosso puto Norman. Epá, e depois aqui Canard nos Suns, Keanu Mo Wagner nos Nets, o Vucevic voltou aos Magic, Marvin Bagley, Tyus Jones nos Nuggets, Kyle Anderson nos Raptors, Kenrich Williams nos Thunder. Alguma coisa destas que eu disse vos interessa para vos interessarem por isso? Lucas. Pá, interessa-me a profundidade dos Spurs, porque perceberam que lhes faltava algum frontcourt e foram buscar um upgrade ao Harrison Barnes. O Tyrese Reed ao draft, desceram o Harrison Barnes Eles no draft foram buscar um tipo que diziam que podia facilmente ser top 10, mas teve lesões muito graves e nem sabemos, acho que não vai jogar este ano, porque tem que ser operado outra vez, que é o Jaden Quaintance, não vai jogar, mas o Tyrese Reed era de St. John's? Não, isso era o Zubi. Era o Zubi que era de St. John's. Zubi. Não. Sim, o Tyrese Reed foi... O Tyrese Reed é um jogador universitário que foi à final universitária nos últimos 3 anos por 2 equipas diferentes e perdeu-a sempre, coitado. Mas é um jogador com historial universitário grande. Foram buscar o Quaintance e foram buscar o Tobias Harris, portanto reforçaram muito o frontcourt, a nível de base estavam resolvidos e estão para a luta. Acho que os Spurs fizeram um bom trabalho, é uma organização que trabalha muito bem, para além do chouriço que teve no draft, deixaram uma péssima imagem. Deixaram uma má imagem na final da NBA, mas são os reis do Oeste e parece-me que estão ainda mais fortes. Já agora, vimos os Raptors agora ficar mais fortes, temos os Pistons, não sei muito bem como é que ficaram, temos os Spurs, temos o nono campeão diferente para o ano ou não? Assim, a 2 de julho. Pá, Diferente dos últimos 8 anos. Sim. Vou já dizer que sim. Diferente dos últimos 8 anos. Vou ser os Philadelphia 76ers. Estás a torcer, não estás? Estou para calar toda a gente. Eu nem queria. Mas era bonito. Assome, é bonito assumir. Dos últimos 8 anos, os candidatos ou protocandidatos são Pistons, Cavs, Raptors, Sixers, Miami Heat, não chegaram a ganhar, e depois Spurs ou Wolves, basicamente, no Oeste. Spurs ou os que não ganharam, não é? Sim. Para ser o nono em 9 anos. Pá, vamos ver como é que os Rockets se safam, mas sem grandes mudanças. Ainda há os Rockets. Os Rockets, estavas a perguntar qual dessas mexidas assim mais pequenas, qual é que queríamos destacar? Eu destacaria a do Marcus Smart, por vários motivos. Primeiro, porque pelo contrato baixinho que foi, não sei se os Lakers não deviam ter assegurado a sua continuidade.
6,5 no Smart ou 9,5 no Sexton, dei-me o Smart outra vez, mano. Pois, vai fazer falta a defesa ali de ponto de ataque. Por outro lado, Fred VanVleet regressa, Marcus Smart, um querido e meu Doca, entra na rotação. Não vai haver muito espaço ali para a malta mais jovem de perímetro. E continuam à procura de malta. E continuam à procura de malta que sabe lançar, não é? Pois é, esse. Os Blazers estão interessados em Rich Shepard agora, se calhar só para juntar mais um. Eu também estaria, porque claramente é isso. Não, mas se calhar manda o Drew Holiday para lá pelo Rich Shepard, já que é para cena. O IME era de braços abertos receber o Drew Holiday, era já. Tenho certeza que sim. Meus queridos, estamos despachados, acho eu, para ir dormir ou ver a seleção. Não sei qual é que vai ser, qual é que é a doutrina que vocês vão adotar. Deixa-me ver qual é que é o 10 de Portugal, porque o 11 não faz sentido, já sabemos ou não. Não, temos uma novidade, Rafael Leão titular. Enquanto vocês veem isso do futebol, deixa-me só dizer que a seleção já jogou hoje, a seleção de basquetebol. É verdade, a seleção de basquetebol. A seleção de basquetebol diz a tua verdade. Jogou hoje, perdeu com o Montenegro. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o jogo. Desculpa. Quase fomos buscar Montenegro sem Vucevic, que já se retirou da seleção, mas que tem um naturalizado que vocês certamente ainda se lembram, Yogi Ferrell. Eu descobri no outro dia na net que Jackson Hayes naturalizou-se esloveno. Sim. Não fazia ideia disso. Sim, para jogar com o Luka, claro. Eles sempre tiveram o Anthony Randolph há uns anos, em 2017, quando foram campeões europeus, era o Anthony Randolph que estava lá. E tiveram o Mike Toby, tem tido outros. Mas o Jackson Hayes é o que faz mais sentido para aquilo que é o posto-cubo que gosta de jogar, não é? Um gajo saltitão que não precisa ter a bola na mão a não ser nos alley-oops. Mas muita pena a seleção perdeu com o Montenegro e colocou-se em muito má posição para nesta fase de apuramento para o Mundial, porque agora passam os 3 primeiros dos 4, Portugal está em terceiro lugar, portanto Grécia e Montenegro têm 8 pontos, Portugal e Roménia têm 7, e a Roménia ganhou hoje à Grécia, o que foi um bocado surpreendente, porque a Grécia, se ganhasse hoje, se calhar ia tirar o pé do acelerador no domingo contra Portugal, e agora se calhar vai forçar para ganhar, porque tem que ganhar, e portanto temos que esperar que a Roménia também perca com o Montenegro. Estou a ver as coisas assim um bocado negras, mas esta seleção já nos deu provas que consegue fazer o impossível. Estás a ver as coisas montenegras? As coisas montenegras, mas não jogámos nada bem hoje. Nada bem. Não jogámos nada bem, e depois tivemos ali um roubo de bola e um falhanço num layup, mesmo no momento final, sozinho. O Ventura falhou um layup que dava prolongamento e olha, foi o que foi. Muito obrigado, malta do Patreon. Não respondemos às perguntas, espero que tenhamos respondido a todas as perguntas, mas era difícil aqui neste live, até com as perguntas todas que estão aqui a falar. Muito, Anabela, é muito. Mas obrigado a todos que estiveram cá. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem aqui o canal do YouTube, tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/abolanãomente sem til, né? Porque não há til no URL. Subscrever a The Zone, também, está aqui o link em baixo, e subscreverem, no fundo, a felicidade. É isso que eu peço. Obrigado, meus queridos, e até à próxima. Não sei se querem despedir. Até breve. Beijinhos lá para casa. Deus João, Deus Ricardo, obrigado por serem quem são e aquilo que vocês são. Vocês são portugueses que têm tantos golos na fase eliminar de mundiais como o melhor jogador português de todos os tempos. Portanto, quando se olharem ao espelho e não acreditarem no vosso valor, pensem nisso. E um outro desejo, esperemos que isso mude daqui a 10 minutos. Sim. Que ele faça mais um que vocês, ou 2. Até à próxima.